O Senhor hoje, no Evangelho de São Mateus, vem nos apresentar um tema, logo no início, que é muito importante para o profeta Isaías, que é o tema da universalidade da salvação. Deus deseja salvar quem? Deus deseja salvar todos. Todos vão se salvar? Depende da resposta pessoal de cada um. Mas a salvação é ofertada a todos. E isto nós temos que colocar no nosso coração, sabendo que este mundo não vai gerar sozinho a obra da salvação. Esta terra, a nossa vida aqui, esta vida que está passando, ela não vai gerar sozinha a salvação. É Deus que precisa realizar a obra de salvação sobre a terra. E no Antigo Testamento, Deus a realizou através do povo de Israel. Através, no final, já perto de Jesus chegar ao mundo, através do judaísmo. Deles é que nós recebemos a tradição e a primeira parte da aliança. Mas a pergunta que hoje o Evangelho responde é uma pergunta muito séria. Israel ainda é a planta do Senhor? Israel ainda é a ponte que liga a terra ao céu? E a resposta do Evangelho é clara: não. O povo judeu não é mais o único povo sacerdotal. Deus tirou das mãos deles toda a obra da salvação e deu à Igreja Católica. Nós hoje somos a planta. Nós hoje somos o povo. E se nós também não formos fiéis, também será tirada de nós. Somos nós que hoje temos a plenitude do culto a Deus. Nós oferecemos Jesus Cristo no altar, por isso que a Igreja Católica tem altar, porque é uma igreja onde o sacrifício continua sendo oferecido. Altar tem a ver com sacrifício. Eu sei que tem a Nouvelle Théologie que fala que a missa também é banquete, mas olhem a palavra, também. Uma coisa não anula a outra. A missa é, em primeiro lugar, sacrifício. Por isso que nós temos altar, sacerdote, fogo de sacrifício e vítima. Por que nós oferecemos a Deus sacrifícios? Para que o sacrifício seja ofertado e as bênçãos sejam derramadas. É por isso que nós, a cada semana, a cada dia, renovamos a nossa aliança com Deus através do sacrifício de Jesus. E o que é um sacrifício? É quando a vítima tem o seu sangue derramado. Não existe sacrifício sem sangue derramado, não existe aliança sem a morte da vítima. Jesus continua se oferecendo a Deus Pai. Jesus continua atualizando o seu sacrifício através da Igreja Católica. E não deixemos que isso seja tirado de nós. Não vamos cair de novo nos mesmos erros dos últimos anos, de achar que a missa é uma coisa qualquer e que pode ser removida de nós a qualquer minuto. Não deixemos que isso aconteça, porque isso seria cortar a dimensão pontifical da igreja. É deixar de subir o sacrifício. E quando o sacrifício deixa de ser elevado, o que acontece? As graças não são derramadas. Por isso nós somos uma igreja cristocêntrica. É Cristo que oferece o sacrifício. É Cristo que se oferece a Deus Pai. E a primeira palavra, a primeira exortação de hoje do Evangelho de São Mateus é essa. E São Mateus é um evangelista que escreveu para os judeus. Os judeus que se converteram ao cristianismo formaram uma comunidade e São Mateus está escrevendo para eles. Então imaginem o impacto que essa leitura teve na comunidade de São Mateus. São Mateus dizendo que uma mulher cananeia, e os cananeus foram o povo mais difícil de serem removidos de Jerusalém. O povo mais difícil de sair da terra prometida foram os cananeus. E ele dizendo, uma cananeia tem mais fé que vocês. Olhem a pancada
que Mateus está dando. E por que ele faz isso, padre? Porque aonde a planta de Deus está plantada, ela cresce a partir da fé. Quanto mais fervor do povo, quanto mais fé, quanto mais nós colocamos nossa confiança no Senhor, mais a obra de Deus vai acontecendo. E aqui eu quero agora chegar no segundo nível, que é no nível familiar. Essa leitura do Evangelho, ela fala de uma família que está falida. A família, que é o presente mais importante de Deus. A família, que é a última criação de Deus. Deus criou o homem, e o homem viu o rosto de Deus. Deus criou a mulher depois do homem, porque a mulher é mais sofisticada, não é criada a partir da terra, e a mulher deve contemplar o rosto de Deus através do rosto do homem. É assim que os rabinos ensinam. Olhem que beleza, que coisa grandiosa. A esposa e as filhas devem olhar no rosto do esposo e do pai e enxergar o rosto de Deus. Homens, nós precisamos resplandecer o rosto de Deus. Você precisa ser um homem misericordioso, justo, sábio, conselheiro, presente, de oração, porque a sua mulher quer olhar para você e quer ver o rosto de Deus, e não o rosto de Satanás. É isso mesmo. A mulher contempla Deus a partir do rosto do homem. Depois que Deus cria o homem e Deus cria a mulher, Deus ainda criou mais uma obra. Qual foi? O casamento. Agora o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Por que Deus criou o casamento por último? Porque o casamento é a obra mais importante. É pelo casamento que as bênçãos de Deus são derramadas de geração a geração. Tudo que você está fazendo hoje na sua família vai ser derramado sobre a sua vida e vai ser derramado para as próximas gerações. Inclusive as maldições que as pessoas atraem sobre si. Inclusive a rejeição a Deus que muita gente tem, vai recair sobre a família de quem rejeita e sobre as próximas gerações. Por isso que nós precisamos mudar a chave, nós precisamos virar a chave hoje. Não dá tempo mais da gente ficar brincando. Será que o padre está dizendo a verdade? Experimente na sua vida. Veja que quando uma graça é derramada sobre o pai e sobre a mãe, ela também recai sobre os filhos. Vejam que quando uma família se santifica, ela vai santificando de geração em geração. É assim, meus irmãos. No Evangelho, nós temos uma família que faliu. Por que o Senhor diz isso? Porque aquilo que há de mais precioso na família, quem é? O que tem de mais precioso na família? Qual é o dom mais precioso de uma família? Vocês estão com medo de responder? Podem falar. Depois eu corto na gravação. Qual é a preciosidade mais rara da família? A mulher, a esposa, a mãe. O esposo está voltado para ela e os filhos estão voltados para ela. Essa mulher do Evangelho estava falida. Por quê? Porque ela não conseguiu proteger a sua filha. Logo, estava arruinada a geração dela e a geração seguinte. Ela não conseguiu proteger sua filha de Satanás. E ele, o demônio, tomou conta da filha dela. E ela, olhando para a filha, via o próprio inferno. É isso que acontece quando uma pessoa se afasta do Senhor. O demônio vai tomando conta.
Padre, por que que o senhor diz que é a mulher? Porque aqui aparecem mãe e filha. É porque é missão da mulher ser a fonte espiritual da sua casa. Todas as mulheres que casaram, no dia do casamento de vocês, vocês receberam o sacramento do matrimônio para serem a fonte da vida espiritual da família. O que que uma fonte faz? Ela jorra água, ela fica emanando água. A mulher deve emanar a vida espiritual da família. A mulher é a fonte dessa vida espiritual. Quando a mulher não cumpre essa vocação, a família fica infértil, a família fica seca, a família fica morta. E não tem defesa espiritual. Olhem como é que nosso Senhor pensa a família sob esse aspecto. O homem defende a família dos males concretos, do bandido, dos perigos, das doenças, da peste, é o homem. Mas espiritualmente, quem defende é a mulher. Então o demônio, antes de chegar nos nossos filhos, ele primeiro vai perturbar a mãe, a mulher, porque o demônio sabe que quando a mulher desaba, a família inteira desmorona. Quando a mulher deixa de ser a fonte, toda a família está vulnerável. E os filhos não são capazes, nem o esposo é capaz de cumprir a missão dela. E por que que a mulher tem essa missão, padre? Porque a mulher foi criada para devolver o homem para Deus. Deus criou primeiro o homem, e criou o homem para se ofertar à mulher. Então, o marido se oferta à mulher. Vocês lembram quando casaram? O homem estava aqui paradinho esperando por quem? Pela noiva. Porque ele foi entregue a ela. Qual é a missão da mulher? Ela pega a família inteira e devolve para quem? Para Deus. Por isso que a mulher é essa ponte entre a terra e o céu. Vocês nunca perceberam? Quando o filho está doente, chega a mãe, começa a passar a mão na cabeça do filho, rezar por ele, o filho fica bonzinho. Ah, a mulher é macumbeira? Não. É porque ela, falei besteira também, né? Depois você corta aí. É porque a mulher é a fonte espiritual da casa. Todos os gestos da mulher são gestos de criação. O homem não cria. O homem faz da terra o fruto nascer. O homem é aquele que traz a prosperidade. Mas a mulher é criadora. É a mulher que gera o novo. É a mulher que gera o novo de Deus em casa. Mulheres, vocês não são fonte de vida só porque vocês têm um útero e ovários, não. Vocês são fonte de vida pela alma de vocês. Mesmo aquela mulher que não é mãe, ela é uma fonte espiritual na sua casa. Por isso que o homem protege a mulher. Por isso que nós resguardamos a mulher. Porque ela é o que há de mais importante na sua casa. Na nossa casa, ela é a árvore que gera tudo. A mulher do Evangelho era uma mulher incompleta. Primeiro porque adorava falsos deuses. Então ela não podia ser fonte espiritual. Porque para oferecer, primeiro é preciso receber. Como a cananeia morava em Tiro e Sidônia, não tinha religião. Era pagã, era uma mulher pagã, era uma mulher sem Deus, era uma mulher que não tinha fé. Ela tinha fé em vários deuses, e eu devo dizer a vocês, é cada loucura que aquele povo acreditava, é cada aberração que aquele povo acreditava. Por isso que eu fico muito triste quando as pessoas hoje acham que a igreja católica é uma igreja muito cheia de dificuldades e vão para o paganismo. Ai, padre, é muito mais fácil eu ser pagão, agora eu vou lá para a floresta encantada. Pegar umas plantinhas na floresta, né?
Isso é tão triste, porque isso vai terminar em um paganismo irracional. Eu até citei uma vez, havia cerimônias, eu vou dizer para vocês saberem que uma coisa era complicada. Havia cerimônias onde as pessoas comiam e vomitavam várias vezes o mesmo alimento. Outras, as mulheres ficavam embaixo de um grande boi, aí depois cortavam o pescoço e se banhavam no sangue do boi, para poder elas ali serem ungidas pelos deuses delas. Eu não quero isso para a minha vida, nem para a minha família. Não quero. Porque eu conheço o Deus vivo. Eu não preciso disso. E espero que vocês também não. Esta mulher estava desesperada, porque ela tinha perdido a sua vocação. Ela nem conseguia ser fonte espiritual para a sua família, porque não tinha o Deus verdadeiro, e não conseguiu proteger a sua filha. Ora, padre, o senhor disse que o mais importante é a mulher, certo? E quem é que está no coração de cada mulher? Quem é que habita o coração da mãe? Os filhos e o esposo. Então, no coração daquela mulher, ela estava desesperada, porque não conseguia ajudar a sua filha. E essa possessão era uma possessão de verdade. Possessão é quando a pessoa fica fora de si e o demônio assume. É como se fosse outra pessoa. No caso, não é pessoa porque é um ser das trevas, mas era o demônio que assumia aquela menina. E quem já viu gente manifesta, gente possessa, sabe que é algo muito pesado. É muito difícil de lidar. Então aquela mulher vivia o inferno dentro de casa. E você pode pensar, padre, o que é que tem isso a ver comigo? Às vezes nós também não estamos plenos dentro da nossa casa. Tem gente que é mais feliz fora de casa do que dentro de casa. Aconteceu alguma coisa muito errada para você se sentir assim. Quando você chega em casa e você não consegue ver naquelas pessoas que ali está o seu céu, era para ser o contrário. Era para a gente sair do trabalho com vontade de ir para casa, porque ali está o meu céu. Minha casa é o meu pedaço do céu. É assim que nós temos que viver. Eu corro para voltar para casa, para estar com a minha esposa, porque ela é o meu pedaço do céu. Vocês podem dizer isso, maridos? A esposa de vocês é o pedaço do céu? Pois tem que ser. Eu quero estar com meu esposo, porque ele é o rosto de Deus para mim. Nós precisamos cultivar isso. Família não é para fora. Família não é para ser exposta. Família não é para os de fora. Família é para aqueles que estão dentro. Família é o pai para a mãe, o esposo para a esposa, os filhos para os pais. São vocês. A família é isto. Aquela mulher não tinha isto. E aquela filha que estava na idade de 12 anos, que era a idade dos sonhos, era a idade onde a mulher começava a pensar na vida dela, ela tinha sido roubada pelo demônio. A mulher então sai gritando atrás de Jesus. E aqui tem um outro ensinamento. Ela só pôde encontrar Jesus porque Jesus passou no caminho dela. Se Jesus não tivesse passado em Tiro e Sidônia, que já era bem distante no norte, você tem Jerusalém aqui no sul, Judeia, Galileia, Samaria e depois que é Tiro e Sidônia. A missão de Jesus era Galileia e Judeia. Raramente ele ia para Samaria. O que ele foi fazer lá na Sidônia? O que ele foi fazer em Tiro? Que inclusive era uma região perigosa para os judeus. Ele foi encontrar a mulher. Ele foi ajudá-la. Porque quando a gente pede ajuda a Deus, Deus dá um jeito de ajudar. Então, quando você pensa assim, eu não sei se eu rezo, porque eu não sei se Deus vai me ajudar. Não fique na dúvida, clame. Deus dá um jeito de ajudar. Deus dá um jeito de socorrer você.
A mulher ficou lá desesperada. Eu não sei como é que eu vou curar minha filha. Eu não posso curá-la. E de fato não podia. Primeiro, porque ela não tinha vida espiritual. E segundo, porque o demônio, só quem enfrenta é Deus. Nós não enfrentamos demônio, não. Aquelas coisas que vocês veem de pessoas gritando com demônio e batendo o pé, ali é teatro. Demônio não se enfrenta assim, não. A mulher não conseguiu. Saiu correndo e foi encontrar o profeta Jesus. E ali ela começa um caminho de fé. Antes de Deus curar a filha dela, Deus primeiro curou a mulher. Ela gritando e correndo diz: Senhor. E essa palavra Senhor é um título divino, Kyrios, Senhor, Deus. Filho de Davi, título que são os hebreus que dizem, são os judeus que chamam Jesus de filho de Davi. Filho de Davi. E ela diz a última palavra: tem compaixão de mim. Deus nos ajuda por compaixão. Por que Deus faz isso? Porque nós somos da família de Deus. Quando uma pessoa da sua família sofre, você sofre junto ou não? Quando eu sofro, Deus, que é meu Pai, Deus, que é da minha família, sofre comigo. Jesus se aproximou da mulher. A mulher gritou, mas Jesus ficou em silêncio. Muitas vezes Deus vai ficar em silêncio na nossa vida. Sabe por quê? Porque Deus não faz gosto. Deus faz o que a gente precisa, mas Deus não faz os nossos gostos. Então, muitas vezes você vai pedir e Deus vai ficar em silêncio, mas não significa que Deus está distante. Vamos aprender a diferenciar distância e silêncio. Você agora está acompanhado, não é? Tem alguém ao seu lado. Essa pessoa está em silêncio, mas você consegue sentir a presença. Jesus caminhou com a mulher, mas padre, por que ele ficou em silêncio? Para provocar a fé no coração dela. Para que ela recebesse a graça de ser a fonte espiritual da sua casa. Porque Jesus podia exorcizar o demônio da filha e depois o demônio voltar. Então Jesus precisava que aquela mulher fosse provada na fé, que ela recuperasse, que ela resgatasse a sua fé. Ele fica em silêncio. E a mulher desiste ou não? O que é que ela faz? Ela grita de novo: socorre-me, Senhor. E nessa hora Jesus vai fazer uma pergunta para toda a igreja. Ele pergunta: eu posso tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos? Como Jesus fez essa sentença, que é uma metáfora, pão a gente só recebe à mesa. Então é Jesus perguntando: a mesa de Deus, a mesa onde Deus recebe os seus filhos, tem espaço para os estrangeiros? Cachorrinho representa estrangeiro. Os estrangeiros eram chamados de cães. Por quê? Porque não faziam parte da família. Mas Jesus tem um cuidado que a mulher percebeu. Jesus não chama a mulher de cão, de cachorro. Ele usa a expressão cachorrinho. E qual é a diferença, padre? Nós temos os cachorros de guarda e nós temos o cachorro de estimação. Qual é a diferença? O cachorro de guarda fica onde? Fica longe. E o de estimação? Fica ali circulando a mesa, a casa. Então Jesus está dizendo: você nunca adorou a Deus, mas você está perto dele. Como o cachorrinho, você está perto da mesa, porque Jesus é a própria refeição, Jesus é o próprio pão, Jesus é o próprio alimento. Você está perto. Aí ele pergunta: eu posso dar o pão para os estrangeiros, para os cachorrinhos? E a mulher diz: é verdade, Senhor. Eu sou estrangeira, eu traí a Deus, eu nunca adorei Deus, mas eu não estou pedindo para sentar à mesa. Eu estou pedindo apenas uma migalha. Um pouquinho que o Senhor me der já será o suficiente.
é a fé da mulher diante de Jesus. E Jesus diz para ela: mulher, grande é a tua fé. Ou seja, ela agora se senta à mesa. Ela agora faz parte da família. Ela agora está junto dos israelitas. É Jesus acolhendo os estrangeiros. O que é que tem isso a ver conosco, Padre? Aqui é Jesus dizendo duas coisas. Vamos já passar para cantar, né? Duas coisas. Primeiro, é Jesus dizendo que todos merecem uma chance. Se você estava rezando por alguém e desistiu, volte. Se você estava insistindo na conversão de alguém e desistiu, volte. Porque todos merecem uma chance. E a segunda coisa que o Senhor nos ensina: Deus não nos dá migalhas, Ele se dá por inteiro. Ele se dá por completo. E agora eu queria que nós terminássemos esse momento rezando por todas as mulheres que estão aqui. Rezando pelas mulheres que nos acompanham de casa também, mas especialmente as que estão aqui. Se você veio com a sua esposa, põe a mão sobre o ombro dela. Ela é a fonte da vida espiritual da sua casa. Se vocês estiverem brigados, é uma ótima hora de se reconciliar, tá bom? Não dá para rezar com mágoa, não. Não dá para rezar com intriga entre um e outro, não. É uma ótima hora, aproveitem. Queria que vocês, homens, esposos, que vocês reconhecessem que esta mulher que Deus te deu é a fonte da vida espiritual da sua casa. É através dela que Deus derrama alegria, que Deus derrama o novo. É através dela que Deus faz a família ir para frente. Então agora, baixando nossa cabeça, fechando os seus olhos, agradeça ao Senhor pela mulher que Ele te deu. Agradeça ao Senhor por esta fonte da vida espiritual da sua casa. Você foi escolhido por Deus para protegê-la, para guardá-la, para que ela cresça em toda a sua vocação e seja como uma árvore frondosa. Eu quero estar em tua presença. Peçamos juntos. Eu quero estar em tua presença, Senhor, Senhor. do começo eu quero estar em tua presença. Eu quero estar em tua presença. Eu quero estar em tua presença, Senhor. Se tocado eu for, se tocado eu for, por tua misericórdia, novo eu serei. Se tocado eu for, Por tua misericórdia, novo eu serei. Eu serei. Tua presença cura, tua presença cura todas as feridas, todas as feridas que causei, todas as feridas, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. tua presença cura, Tua presença cura todas as feridas, todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. E beijando a mão da sua esposa,
louve a Deus pela vida dela e se comprometa em cuidar dela. Agora a oração será individual. Há muitas mulheres que durante a vida toda foram tratadas como coisas, como objetos. Me vem muito ao coração mulheres que foram mutiladas, interiormente mutiladas, que o esposo só se aproxima para pedir coisas, para exigir, para cobrar, que os filhos só se aproximam para pedir coisas, para cobrar. Mulheres que de fato são tratadas como máquinas, como objetos. E você sente essas feridas. Você até pensa no seu coração: eles nem vão sentir falta de mim, porque aqui eu sou apenas como um empregado. Eu só faço coisas para eles. Também mulheres que estão feridas, porque foram arrancadas todas as insígnias, todos os símbolos da sua feminilidade. Você que ao longo do tempo foi perdendo a leveza, se tornando uma pessoa amargurada, se tornando uma pessoa áspera, agressiva. Os golpes da vida, as pancadas que a vida te deu. E também há pessoas, há mulheres e homens aqui, que precisam assumir o seu lugar dentro da família. A mulher como fonte da vida espiritual. Você precisa vir à igreja. Você precisa se confessar. Você precisa levar seus filhos para a confissão. Você precisa, é sua missão, é sua tarefa, é determinação do Senhor para você. Os homens também precisam ajudar as esposas. Os homens não podem dificultar a vida da família. Quando a esposa chamar para rezar, vão. Quando a família precisar de oração, rezem juntos. Vocês são os pilares da casa. Vocês são aqueles que sustentam a casa. Não é aquela casa de tijolo, de cal, de cerâmica. Ali é apenas onde vocês moram. A casa são vocês. A casa é onde está a mãe e o pai. Esta é a casa. E tem muitos pais e mães feridos, desgastados. Por isso essa música, curar as feridas que foram causadas. Se tocado eu for por tua misericórdia, novo eu serei. Juntos. Se tocado eu for por tua misericórdia, novo eu serei. Tua presença cura todas as feridas que causei. Todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Tua presença cura, tua presença cura todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Quero agora terminar este instante de oração. Recorde da geração dos seus pais. Recorde a geração dos seus pais. Recorde como foi a sua criação na casa deles. É agora o momento de remover todas as maldições que ficaram de uma geração para outra.
Inclusive aqui hoje na igreja, há pessoas que estão aqui 3 gerações da família. Os avós, os filhos e os netos. Que bênção de Deus. Que bênção de Deus. Que as bênçãos sejam derramadas de uma geração para outra. Pessoas que vieram de famílias que colapsaram, famílias que se separaram, famílias que tiveram muitos desgastes, muitos traumas, famílias que hoje não encontram felicidade. Quero concluir pedindo que você reze agora pelos seus filhos que estão aqui. Que todas as ações do maligno sobre a sua família sejam paralisadas, sejam barradas pela vida espiritual da mulher, da mãe. Que cada mãe que está aqui, cada pai que está aqui, seja agora uma barreira. Levante essa barreira de proteção para seus filhos. Você que vê seus filhos lutando, correndo tanto e com dificuldades, rezem por eles. Você que vê seus filhos em dificuldades, rezem por eles. Essa é a hora em que você vai estabelecer a sua vocação de barreira espiritual, de fonte espiritual para a sua família. E se você quiser, se você se sentir à vontade, põe a mão sobre a cabeça dos seus filhos que estão aqui e reze por eles. Abençoe os seus filhos agora. Diga com as suas palavras sobre eles: eu te abençoo para que você seja feliz, para que todos os sonhos de Deus para você se realizem. Eu estou aqui para te proteger, eu estou aqui para rezar por ti. O mal não vai chegar na tua vida, porque eu te defendo. Como teu pai, como tua mãe, eu te defendo. Eu estabeleço agora uma barreira para impedir que você sofra aquilo que não é necessário sofrer. Que a vida seja leve para você, que a terra te dê frutos, que a tua casa seja uma casa abençoada. Abençoe seus filhos e veja como a sua palavra de mãe é uma palavra que chega até o céu. Obrigado, Senhor, por esse momento. Vamos agora ficar em pé. Dê um abraço nos seus filhos. Diga para eles o quanto você os ama, o quanto eles são importantes e o quanto você vai ainda fazer por eles, o quanto você vai se oferecer a Deus por eles. Se tocado eu for, cantemos. Se tocado eu for por tua misericórdia, novo eu serei. Se tocado eu for por tua misericórdia, novo eu serei. Tua presença cura todas as feridas, que causei, tirando toda a sujeira da nossa casa, todas as feridas que todo fizeram rancor, em mim. todas as palavras de maldição. Tua presença cura toda falsa enfermidade, todas as feridas que causei, todo desânimo e tristeza, Todas as feridas que fizeram em mim. Senhor, Tua presença, juntos, tua presença cura, Senhor. todas as feridas Todo espírito de depressão, de morte, de separação, de divisão, as feridas que de rebeldia contra a igreja, vem quebrar, Senhor. Senhor, Para terminar, a tua presença cura, como curaste no Evangelho, todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram
geram em mim, Senhor. E confiando que o Senhor se inclina hoje para nós, confiando que as graças são derramadas agora sobre este lugar. Não é por acaso que estamos aqui, não é por acaso esse evangelho, não é por acaso que você veio hoje, é Deus providenciando, é Deus alinhando todas as coisas. Nós vamos agora professar a nossa fé. Mesmo no silêncio de Deus, nós não perdemos a nossa fé. Rezemos juntos. Senhor Jesus, Tu estás passando por aqui. Tu estás passando entre nós. E nós sentimos, Senhor, a Tua presença. E nós agora gritamos a Ti como aquela mulher cananeia. Tu és a nossa esperança, Jesus. Tu és a nossa única e última esperança. Socorre-nos, Senhor. Olha para nós e socorre-nos, Senhor. Passa por entre nós, Jesus, porque alguns nem condição de caminhar possuem mais. Estamos num tempo difícil, Senhor Deus, num tempo confuso, num tempo onde só o Senhor pode estabelecer a verdade. E te suplicamos, Jesus, o Senhor que não tem nenhum receio de curar individualmente. Caminhaste tanto, Jesus, para curar aquela mulher e a sua filha. Também o Senhor caminha até nós hoje. Vem nos visitar, Jesus Cristo. Vem nos visitar, Senhor. Vamos terminar cantando em Lá maior. Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver. Diga para Ele: a Tua graça hoje eu quero receber. Sem a bênção do Senhor, sem a bênção do Senhor, não sei viver, não sei viver, não sei viver. Vem, vem, Senhor Jesus, Senhor Jesus, olhar o povo ao teu redor me faz lembrar a multidão lá no caminho. Cante para Ele: vem, ó Santo de Israel, passar também neste lugar. Neste lugar é o Rei, à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso mestre e Rei. Vem aqui, tão perto, se deixa encontrar. Diante do Rei, diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. É o Rei, à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso mestre. Não desiste, cante para Ele. Tão perto se deixa encontrar. Diante do Rei, diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Diante do Rei,
diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Obrigado, Senhor Jesus. Oremos, irmãos.